Eu disse à minha nora, Tiffany, quando ela anunciou que 25 membros da família dela viriam passar o Natal na minha casa: vou sair de férias. Vocês podem cozinhar e limpar. Eu não sou a empregada. Seu rosto empalideceu como se tivesse visto um fantasma. Mas o que ela não sabia era que a verdadeira surpresa estava apenas começando. Meu nome é Margarete. Tenho 66 anos. E nos últimos 5 anos, tenho sido tratada como empregada doméstica na minha própria casa. Tudo começou quando meu filho Kevin se casou com aquela mulher. Desde o primeiro dia, Tiffany decidiu que eu era sua funcionária pessoal. Margarete, me traga um café. Margarete, limpe isso. Margarete, cozinhe para os meus convidados. E eu, como um tolo, sempre obedeci. Pensava que era assim que conseguiria manter minha família unida, mas cheguei ao meu limite. Naquela terça-feira de dezembro, Tiffany entrou na minha cozinha como sempre fazia, sem bater, com aquele sorriso falso que eu detestava. Ela usava um vestido vermelho absurdamente caro, sem dúvida pago com o dinheiro do meu filho. Seus saltos tilintavam contra o piso de cerâmica como martelinhos que me deixavam à beira de um ataque de nervos. Margarete, disse ela naquele tom condescendente que reservava para mim. Tenho notícias maravilhosas. Toda a minha família virá passar o Natal aqui. São apenas 25 pessoas. Apenas 25 pessoas. Como se isso fosse um número pequeno. Como se eu fosse uma máquina projetada para cozinhar e limpar. Vi a malícia brilhar em seus olhos enquanto ela prosseguia com seu plano mestre. Ela se acomodou na minha cadeira da cozinha, cruzou as pernas e começou a enumerá-los como se estivesse lendo uma lista de compras. Já falei com minha irmã Valíria, minha prima Evelyn, meu cunhado Marco e meu tio Alejandro. Todos virão. Meus sobrinhos e sobrinhas também estarão aqui. Meus primos de segundo grau, os filhos da Valíria. Vai ser um Natal perfeito. Ela fez uma pausa dramática, esperando minha reação de pânico de sempre. Claro, você vai cuidar de tudo, da comida, da limpeza, de servir as mesas. Suas palavras me atingiram como tapas. Lembrei-me de todas as vezes em que preparei jantares para as amigas dela enquanto ela levava o crédito. De todas as vezes em que limpei a bagunça depois das festas dela enquanto ela dormia até meio-dia. De todas as vezes em que fui invisibilizada na minha própria casa. Vamos precisar de pelo menos 3 perus, continuou ela, ignorando meu silêncio. E aquela torta de chocolate que você faz também. Ah, e você vai ter que decorar a casa inteira. Quero que fique perfeita para as fotos do Instagram. Ela esperou pelo meu típico sim, Tiffany. Mas desta vez foi diferente. Desta vez, algo dentro de mim se despedaçou para sempre. Olhei-a diretamente nos olhos com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Perfeito, repeti, observando seu sorriso começar a vacilar. Será um Natal perfeito para todos vocês porque eu não estarei aqui. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tiffany piscou várias vezes, como se não tivesse ouvido direito. Sua boca se abriu ligeiramente, mas nenhuma palavra saiu. O som dos seus saltos cessou abruptamente. Como assim? Você não vai estar aqui. Ela finalmente conseguiu articular as palavras, com a voz tremendo levemente. Endireitou-se na cadeira, sua postura impecável começando a ruir. Exatamente o que você ouviu. Vou sair de férias. Vocês que se virem para cozinhar, limpar e se servir. Eu não sou empregado de vocês. Vi a cor sumir completamente do rosto dela. Suas mãos começaram a tremer. A xícara de café que ela segurava tilintou contra o pires. Pela primeira vez em 5 anos, Tiffany ficou sem palavras. Mas, Margarete, ela gaguejou. Eu já disse a todos para virem. Está tudo planejado. Você não pode fazer isso. Claro que posso. É a minha casa. Essas 4 palavras caíram como uma bomba na cozinha. Tiffany ficou boquiaberta, seu rosto passando de choque para indignação. Ela se levantou bruscamente da cadeira, seus saltos clicando novamente, mas desta vez com desespero. Isso é ridículo. Kevin não vai permitir isso. Kevin pode ter a opinião que quiser, mas a decisão já foi tomada. Pela primeira vez, eu estava no controle.
Mas o que ela não sabia, o que nenhum deles sabia, era que minha decisão não fora espontânea. Eu vinha planejando isso há meses e tinha meus motivos. Motivos que logo os deixariam todos sem palavras. A expressão de Tiffany mudou de choque para fúria em questão de segundos. Suas bochechas coraram e seus olhos se estreitaram como os de uma cobra prestes a atacar. Ela deu um passo em minha direção, invadindo meu espaço pessoal como sempre fazia quando queria me intimidar. Sabe de uma coisa, Margarete? Eu sempre soube que você era egoísta. Mas isso é o cúmulo. Sua voz tornou-se venenosa, cada palavra transbordando de desprezo. Minha família está vindo de longe, alguns até de fora do país, e você vai arruinar o Natal deles por um capricho? Um capricho. 5 anos de maus tratos, humilhação e abuso emocional. E ela chamou isso de capricho. Senti a raiva subir-me ao peito, mas mantive a serenidade. Depois de tanto tempo como sua vítima, eu havia aprendido a controlar minhas emoções. Esse não é o meu problema, respondi com uma calma que a deixou ainda mais nervosa. Você deveria ter me consultado antes de convidar 25 pessoas para minha casa. Nossa casa, ela gritou, perdendo completamente a compostura. Kevin é seu filho. Esta casa será nossa um dia. Ali estava. A verdade que sempre pairara no ar, mas nunca fora dita em voz alta. Tiffany não me via como família. Ela me via como um obstáculo temporário antes de herdar tudo que eu havia construído com anos de trabalho árduo e sacrifício. Que perspectiva interessante, murmurei, observando suas pupilas dilatarem em pânico ao perceber o que havia revelado. Muito interessante. Naquele instante, ouvi o barulho de chaves na porta da frente. Kevin tinha chegado do trabalho. Tiffany correu até ele como uma criança dedurando para o pai, seus saltos batendo com uma urgência desesperada. Kevin, sua mãe enlouqueceu. Ela disse que não vai ajudar com o Natal. Ela disse que vai sair de férias e nos deixar sozinhos com toda a minha família. Ouvi suas vozes abafadas vindas da sala de estar. Tiffany falou apressadamente, com um tom agudo e dramático. Kevin murmurou respostas que não conseguia entender. Após alguns minutos, seus passos se aproximaram da cozinha. Meu filho apareceu na porta, o terno amarrotado depois de um dia no escritório, o rosto cansado, mas irritado. Atrás dele, Tiffany o seguia como uma sombra, braços cruzados e uma expressão triunfante no rosto. Ela claramente esperava que ele me colocasse no meu lugar. Mãe, começou Kevin naquele tom condescendente que adotará desde o casamento. Tiffany me contou sobre sua decisão. Você não acha que está sendo um pouco dramática? Dramático? Meu próprio filho estava me chamando de dramático por me recusar a ser empregado da esposa dele. Senti algo frio e duro se instalar no meu estômago. Algo que vinha crescendo há meses finalmente se cristalizou naquele momento. Não, Kevin, não estou sendo dramático. Estou sendo claro. Mas mãe, é Natal. É época de família. A Tiffany já convidou todo mundo. Não podemos cancelar agora. Eu não disse para cancelar. Eu disse que não estarei aqui. Tiffany deu um passo à frente, colocando-se entre Kevin e eu como uma barreira humana. Entende o que eu quero dizer? Ela ficou completamente irracional. O que minha família vai pensar? O que eu vou dizer a eles? Conte-lhes a verdade. Respondi calmamente. Que você presumiu que eu seria seu funcionário sem me consultar e que estava enganado? Kevin suspirou profundamente, passando a mão pelos cabelos como fazia quando estava frustrado. Mãe, seja razoável. Você sabe, a Tiffany não consegue cozinhar para 25 pessoas sozinha. E por que não? Eu cozinho para as festas dela há anos. Chegou a hora, ela aprendeu. Mas eu trabalho, protestou Tiffany. Não posso tirar folga para cozinhar. Minha carreira é importante. A carreira dela. Um emprego de meio período em uma boutique. Ela provavelmente conseguiu por meio das conexões do Kevin. Mas, é claro, a carreira dela era mais importante do que meu tempo, minha energia, minha dignidade. Então contrate um serviço de buffet, sugeri com um sorriso doce. Há muitas opções excelentes na cidade. O serviço de buffet custa uma fortuna, exclamou Kevin.
Por que gastar milhares de dólares quando você pode? Ele parou abruptamente, percebendo o que estava prestes a dizer. Quando posso fazer de graça, eu termino para ele. Como sempre, como funcionário que você pensa que eu sou. O silêncio se estendeu entre nós como uma fenda que se alargava. Tiffany e Kevin trocaram olhares nervosos. Eu podia ver as engrenagens girando em suas cabeças, tentando encontrar uma maneira de me manipular para que eu cedesse. Olha, mãe, disse Kevin, finalmente, adotando um tom mais suave. Eu sei que você anda um pouco sensível ultimamente. Talvez esteja passando por algumas mudanças hormonais. Alterações hormonais? Sério? Ele estava me reduzindo a uma mulher histérica na menopausa. A fúria que eu vinha contendo começou a ferver por baixo da superfície, mas consegui manter a voz firme. Não há nada de hormonal nisso, Kevin. Trata-se de uma coisa muito clara: respeito. E, durante 5 anos, nem você nem sua esposa me demonstraram respeito algum. Isso não é verdade, protestou Tiffany. Sempre te tratamos bem. Você faz parte da família. A parte da família que serve, limpa e cozinha enquanto vocês dois se divertem. A parte da família que nunca é consultada, mas que sempre se espera que obedeça. Kevin se aproximou, colocando a mão no meu ombro, como costumava fazer quando era menino e queria alguma coisa. Mas ele não era mais o doce menino que eu havia criado. Era um homem que, nos últimos 5 anos, havia escolhido a esposa em detrimento da mãe em todos os conflitos. Tudo bem, mãe. Eu entendo que você esteja chateada, mas pense bem. É só uma semana depois do Natal. Tudo volta ao normal. Normal. O normal deles, onde eu era invisível, exceto quando precisavam de mim. Onde meus sentimentos não importavam, contanto que a vida deles fosse confortável. Onde minha casa deixará de ser meu santuário e se tornará o hotel particular deles. Não, Kevin. As coisas não vão voltar ao normal porque eu vou embora amanhã. As duas congelaram. Tiffany foi a primeira a reagir, sua voz subindo uma oitava. Amanhã? Amanhã? Confirmei, apreciando o pânico que começou a brilhar em seus olhos. Já está tudo organizado. O que eles não sabiam era que eu realmente tinha tudo organizado, só que não da maneira que eles imaginavam. Isso é uma loucura. Tiffany gritou, com os olhos arregalados, enquanto andava de um lado para o outro na minha cozinha como um animal enjaulado. Você não pode ir embora amanhã. É impossível. Minha família chega em 3 dias. Bem, você deveria ter pensado nisso antes de presumir que eu seria sua funcionária, respondi, mantendo meu tom sereno enquanto lavava calmamente minha xícara de café. Cada movimento dela era calculado para mostrar que seu drama não me afetava. Kevin ficou parado ali, mudando o peso de um pé para o outro, visivelmente dividido entre apoiar sua esposa histérica e tentar me convencer do contrário. Seus olhos alternavam entre nós duas como se ele estivesse assistindo a uma tensa partida de tênis. Mãe, por favor, ele finalmente murmurou. Pelo menos nos diga para onde você vai. Quando você volta? Vou visitar minha irmã em Miami, menti com naturalidade. E volto depois do ano novo. A mentira saiu tão naturalmente que até eu me surpreendi. Mas era necessária. Eles não podiam saber dos meus planos reais. Ainda não. Depois do ano novo. Tiffany quase se engasgou com as próprias palavras. Mas o que vamos fazer? Eu já disse para todo mundo vir. Meu tio Alejandro já comprou as passagens aéreas dele de Miami. Valíria cancelou os planos dela. Marco tirou folga do trabalho. Esses são os problemas deles, não meus. Vi o desespero começar a substituir a raiva no rosto de Tiffany. Suas mãos, impecavelmente cuidadas, tremiam enquanto ela se agarrava à bancada de mármore. Seus nós dos dedos estavam brancos pela pressão. Margarete. Sua voz mudou repentinamente, tornando-se melosa e manipuladora. Sabe, eu sempre a considerei como uma segunda mãe. Você é muito importante para mim, para nós. Você não pode simplesmente nos abandonar assim. Ali estava, a mudança de tática, da fúria para a manipulação emocional. Eu já tinha visto essa peça muitas vezes, mas já não funcionava comigo.
Se você realmente me considerasse uma mãe, não me trataria como uma empregada. Mas eu não te trato como uma empregada. Eu só pensei que você gostasse de cozinhar para a família. Pensei que você gostasse de se sentir útil. Útil. Essa palavra me atingiu como uma adaga. Por 5 anos, acreditei que ser útil era a minha maneira de manter a paz, de garantir um lugar na vida do meu filho. Mas agora eu entendia que ser útil só tinha me transformado em uma sombra na minha própria casa. Sabe de uma coisa, Tiffany? Você tem razão. Eu gosto de me sentir útil. É por isso que vou ser útil para mim mesma pela primeira vez em anos. Kevin interveio novamente. Sua frustração agora era evidente em cada linha de seu rosto. Mãe, isso não é justo. Sabe, nós não temos dinheiro para contratar um buffet para 25 pessoas. O depósito do apartamento novo acabou com nossas economias. Um apartamento novo. Essa foi a primeira vez que ouvi falar de um apartamento novo. Meus olhos se estreitaram enquanto eu processava essa informação. Desde quando eles estavam planejando se mudar? E por que não me avisaram? Que apartamento novo? Perguntei, com a voz carregada de uma curiosidade perigosa. Tiffany e Kevin trocaram um olhar culpado. Aquele tipo de olhar que se troca quando se acaba de revelar algo que deveria ser um segredo. Bem, começou Kevin, olhando para os próprios sapatos. Íamos contar para vocês depois do feriado. Encontramos um lugar incrível no centro da cidade. 3 quartos, vista para o mar, academia no prédio. Parece caro, observei, mantendo um tom neutro, embora minha mente estivesse a mil. Sim, mas vale o investimento. E não se preocupe, não vamos nos mudar para longe. Apenas a 30 minutos daqui. 30 minutos. Perto o suficiente para continuarem usando minha casa como restaurante particular, mas longe o suficiente para terem privacidade. Quão conveniente é e como você pretende pagar por isso? Perguntei, embora já suspeitasse da resposta. O rosto de Tiffany iluminou-se subitamente, como se ela tivesse encontrado a solução perfeita para todos os nossos problemas. Por isso é tão importante que tenhamos um Natal perfeito. Meu tio Alejandro é muito generoso quando está impressionado. E meu cunhado Marco tem contatos no ramo imobiliário. Se tudo correr bem, eles poderão nos ajudar com os negócios do Kevin. Ali estava o verdadeiro motivo por trás da grande celebração de Natal. Não tinha nada a ver com família ou tradição. Era tudo uma questão de dinheiro, de impressionar parentes ricos para conseguir favores financeiros. E eu era a peça central do esquema de manipulação deles. Entendo, murmurei, deixando o silêncio pairar enquanto ambos aguardavam minha resposta. Então, você precisa que seu Natal seja perfeito para impressionar a família rica. Exatamente, exclamou Tiffany, aliviada por eu finalmente ter entendido a gravidade da situação. Eu sabia que você ia entender. Você é tão inteligente, Margaret. Você sempre sabe o que fazer. A coisa certa a fazer. Durante 5 anos, a coisa certa a fazer foi sacrificar meu conforto, meu tempo, minha dignidade para tornar a vida deles mais fácil. Mas agora, eu tinha uma perspectiva completamente diferente sobre o que era certo. Você tem razão, Tiffany. Eu sei exatamente o que é certo fazer. Por isso, minha decisão permanece. Partirei amanhã. A esperança evaporou-se de seus rostos como água derramada. Tiffany começou a respirar rapidamente, à beira de um ataque de pânico. Você não pode fazer isso. Você não pode arruinar nosso futuro por causa de uma birra. Não é uma birra. É uma decisão bem ponderada. Mas o que minha família vai pensar quando chegar e não houver ninguém para recebê-los? O que eles vão pensar quando virem que não há comida preparada? Eles vão achar que a sobrinha os convidou sem ter condições de ser anfitriã, e estarão certos. Kevin se aproximou, seu desespero agora palpável. Mãe, por favor, se você realmente precisa de férias, podemos adiá-las. Depois do ano novo, você pode ir para onde quiser. Pelo tempo que precisar, nós pagaremos a viagem, o hotel, tudo. Eles pagariam minha viagem. Com que dinheiro? Fiquei pensando se eles simplesmente disseram que o depósito do apartamento os deixou sem nenhuma reserva financeira.
Mas não importava. A oferta deles chegou com 5 anos de atraso. A oferta é tentadora, Kevin, mas minha decisão já está tomada. Isso é chantagem emocional, exclamou Tiffany, sua máscara de doçura finalmente caindo por completo. Você está se aproveitando da nossa situação para nos manipular. Chantagem emocional. As palavras pairaram no ar como uma confissão involuntária. Porque, se eu estivesse praticando chantagem emocional ao me recusar a ser seu funcionário gratuito, o que eles estiveram fazendo durante esses 5 anos? Sabe o que é chantagem emocional, Tiffany? É me fazer sentir culpado toda vez que eu não quero cozinhar para os seus amigos. Isso me diz que uma boa sogra sempre coloca a família em primeiro lugar quando me recuso a limpar depois das suas festas. Isso pressupõe que meus planos não importam porque estou aposentado e não tenho nada melhor para fazer. Cada palavra era como uma bala que acertava o alvo. Eu os vi estremecer levemente a cada acusação, porque sabiam que era verdade. Tudo aquilo era verdade. Isso não é a mesma coisa, gaguejou Tiffany. Mas a voz dela havia perdido toda a força de antes. Você tem razão. Não é a mesma coisa. Porque o que vocês dois fizeram é muito pior. Vocês abusaram da minha generosidade durante anos. Um silêncio tenso se instalou na cozinha. Eu conseguia ouvir o tic-tac do relógio de parede, o zumbido da geladeira e a respiração ofegante de Tiffany. Mas o que eu conseguia ouvir com mais clareza era o som da minha própria liberdade se aproximando. Porque amanhã tudo mudaria, e eles não tinham ideia de quanta coisa mudaria. Naquela noite, enquanto Tiffany e Kevin ainda estavam na sala discutindo em sussurros desesperados, tranquei-me no meu quarto e peguei meu laptop. Chegou a hora de colocar em prática a segunda fase do meu plano. Um plano que vinha sendo gestado há meses, desde que descobri algo que mudou completamente minha perspectiva sobre minha querida Nora. 3 meses antes, enquanto limpava ingenuamente o escritório de Kevin em casa, encontrei uma pasta esquecida em meio aos seus papéis, repleta de extratos bancários, e-mails impressos e documentos legais. A princípio, pensei que fossem documentos de trabalho, mas algo me chamou a atenção. O nome de Tiffany aparecia repetidamente em transações que eu não entendia. Naquela noite, depois que eles foram dormir, voltei ao escritório e revisei tudo meticulosamente. O que descobri me deixou arrepiado. Tiffany estava gastando dinheiro. Eles não tinham muito dinheiro. Cartões de crédito em nome de Kevin, dos quais ele não sabia nada, empréstimos pessoais usando a casa como garantia e compras compulsivas em lojas de luxo que somavam mais de $50.000 em dívidas. Mas isso não era tudo. Também encontrei e-mails onde Tiffany discutia com suas amigas como lidar com Kevin para que ele não descobrisse seus gastos, como mantê-lo distraído enquanto ela continuava comprando e, o mais assustador de tudo, uma conversa onde ela planejava convencê-lo a vender a casa para investir no futuro deles juntos. Minha casa. A casa onde morei por 30 anos. A casa que paguei com meu trabalho, minhas economias, meus sacrifícios. Tiffany queria que Kevin vendesse o imóvel para pagar suas dívidas de compras compulsivas. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei acordada até o amanhecer, processando a traição, a manipulação, o engano. Mas, junto com a devastação, algo mais começou a crescer, uma determinação fria e calculista para me proteger. No dia seguinte, iniciei minha própria investigação silenciosa. Contratei um detetive particular, um homem discreto que meu advogado havia recomendado anos atrás. Pedi a ele que rastreasse todas as atividades financeiras da Tiffany. O que descobrimos foi ainda pior do que eu imaginava. Ela não só era uma gastadora compulsiva, como também mentia sobre o emprego. Seu importante trabalho na boutique era de meio período, e ela mal ganhava o salário mínimo, mas dizia a Kevin que ganhava o triplo disso. De onde veio o dinheiro extra para suas despesas pessoais? Dos cartões de crédito secretos, é claro. E havia mais. Tiffany vinha dizendo aos seus parentes que éramos muito mais ricos do que realmente éramos. Ela havia lhes dito que Kevin tinha um negócio próspero, que eu possuía uma fortuna considerável e que nossa casa valia o dobro do seu preço real. Tudo mentira para manter sua imagem de mulher bem-sucedida e casada. Agora, enquanto olhava para a tela do meu laptop na escuridão silenciosa do meu quarto, sorri pela primeira vez em meses. Porque eu havia tomado medidas que eles nem sequer conseguiam imaginar. Primeiro,
Transferi todas as minhas economias para uma nova conta em um banco diferente, uma conta da qual Kevin não sabia nada e à qual jamais teria acesso. Então, consultei meu advogado sobre como proteger a escritura da casa. Descobri que havia maneiras legais muito eficazes de garantir que ninguém pudesse me obrigar a vendê-la. Mas a minha jogada de mestre foi entrar em contato diretamente com a família da Tiffany. Não com todos, apenas com aqueles que realmente importavam. Seu tio Alejandro, o empresário bem-sucedido de Miami, seu cunhado Marco, o corretor de imóveis que supostamente iria ajudá-los, e sua irmã Valíria, que trabalhava no ramo financeiro e tinha uma reputação impecável. Enviei-lhes e-mails muito educados, apresentando-me como a sogra preocupada de Tiffany. Disse-lhes que estava preocupada com a delicada situação financeira do jovem casal e que gostaria de pedir-lhes conselhos sobre como ajudar. É claro que, sem querer, anexei alguns dos extratos bancários mais alarmantes que encontrei. As reações foram imediatas. Alejandro ficou furioso por ter sido enganado sobre a verdadeira situação de Tiffany. Marco cancelou imediatamente qualquer plano de ajuda financeira. Valíria ficou tão furiosa que ameaçou vir pessoalmente resolver a vida da irmã mais nova. Mas o melhor de tudo era que nenhum deles tinha dito nada para Tiffany ainda. Eles estavam esperando o encontro de Natal para confrontá-la pessoalmente. Uma reunião que agora sentiria a falta do anfitrião que esperavam, da comida que lhes foi prometida e da atmosfera festiva que Tiffany havia pintado com suas mentiras. Meu celular vibrou com uma mensagem de texto. Era do Alejandro. Senhora Margarete, após analisarmos os documentos que a senhora nos enviou, minha família e eu decidimos chegar um dia antes do previsto. Gostaríamos de conversar com a Tiffany sobre alguns assuntos importantes antes da celebração. Seria possível nos receber na manhã do dia 23? Na manhã do dia 23? Exatamente quando eu estaria arrumando minhas malas para a viagem a Miami. Que coincidência perfeita, respondi prontamente. Claro, Alejandro, será um prazer tê-lo conosco. No entanto, preciso informar que estarei viajando nesse mesmo dia, então Tiffany e Kevin serão seus anfitriões. A resposta dele veio em segundos. Perfeito. É exatamente o que precisamos. Fechei o laptop e me deitei na cama, sorrindo no escuro. Por 5 anos, eu tinha sido a vítima silenciosa, a sogra submissa, a funcionária gratuita. Mas durante todo esse tempo, eu estive observando, aprendendo e entendendo como meus sogros realmente funcionavam. Tiffany se achava tão esperta, tão manipuladora, tão inteligente. Mas ela subestimou gravemente a mulher mais velha que resolvia seus problemas. Ela havia presumido minha idade e minha aparente mansidão, concluindo que eu era indefeso. Amanhã de manhã, enquanto ela ainda estivesse dormindo, eu estaria arrumando minhas malas. Não para Miami, como eu havia dito a eles. Meu verdadeiro destino era um hotel de luxo a apenas 1 hora de distância, onde eu havia reservado uma suíte com vista para o mar para as próximas 2 semanas. Dali, eu teria um lugar na primeira fila para assistir ao colapso do pequeno reino de mentiras que Tiffany havia construído. Eu veria a família dela descobrir suas mentiras. Eu veria Kevin finalmente abrir os olhos para a mulher com quem havia se casado. Eu assistiria a todo o seu mundo perfeitamente manipulado desmoronar pouco a pouco. E o melhor de tudo, eu não precisaria mover um dedo para que isso acontecesse. Tiffany cavou a própria sepultura com anos de mentiras e enganos. Eu simplesmente tirei a pá das mãos dela e mostrei à família dela onde procurar. Lá fora, pude ouvir que a discussão na sala de estar finalmente havia terminado. Passos na escada, portas se fechando, o silêncio tenso de uma casa repleta de conflitos não resolvidos. Mas naquela noite dormi profundamente. Pela primeira vez em 5 anos, dormi com o sorriso de quem sabe que a justiça, mesmo que tardia, sempre chega. Às 6 da manhã, meu despertador tocou como o hino da liberdade. Levantei com uma energia que não sentia há anos. Tomei um banho em paz e comecei a arrumar minhas malas. Cada peça de roupa que eu dobrava era mais um passo rumo à minha independência. Cada item que eu guardava era uma declaração silenciosa de que eu não era mais empregado de ninguém. Tiffany e Kevin ainda estavam dormindo. Eu conseguia ouvir a respiração profunda deles do corredor enquanto descia as escadas com minhas malas. Eu havia preparado um bilhete que deixei sobre a mesa da cozinha, ao lado das chaves reservas da casa. Um bilhete breve, porém preciso. Decidi partir mais cedo para minha viagem.
A casa está em suas mãos. Tenha um Natal perfeito, Margarete. O bilhete não mencionava que eu havia feito alguns preparativos adicionais antes de sair, como esvaziar completamente a despensa e a geladeira. Afinal, se eles iam hospedar 25 pessoas, precisavam aprender a ser responsáveis por comprar comida. Eu também havia trancado toda a minha porcelana fina, minhas toalhas de mesa elegantes e minhas decorações de Natal no meu quarto. Se quisessem impressionar a família rica, teriam que conseguir seus próprios suprimentos. Mas o meu toque final foi cancelar o serviço de limpeza que vinha 2 vezes por semana, um serviço pelo qual eu pagava, mas pelo qual a Tiffany sempre levava o crédito de ter uma casa impecavelmente arrumada. A partir de hoje, ela poderá experimentar o que realmente significa manter uma casa limpa sozinha. O táxi chegou pontualmente às 7 da manhã. Enquanto o motorista carregava minhas malas, dei uma última olhada na casa onde morei por 3 décadas. Uma casa que fora meu santuário, depois minha prisão, e que agora voltaria a ser minha fortaleza. Porque, embora eu estivesse saindo temporariamente, esta ainda era minha casa, e eu tinha toda a intenção de recuperá-la completamente. O hotel onde me hospedei era tudo o que eu havia sonhado durante meus anos de serviço doméstico forçado. Uma suíte espaçosa com vista para o mar. Serviço de quarto 24 horas. E, o mais importante, silêncio absoluto. Ninguém me chamando aos berros da cozinha. Ninguém esperando que eu aparecesse com café fresco. Ninguém presumindo que meu tempo não tivesse valor. Meu telefone começou a tocar às 10h47 da manhã. Era o Kevin, claro. Mãe, onde você está? Encontramos seu bilhete, mas por que você saiu mais cedo? Sua voz parecia confusa, ainda sonolenta. Ele provavelmente acabará de descobrir a despensa vazia e o fato de que não havia ninguém para preparar seu café da manhã de fim de semana. Bom dia, Kevin. Decidi que não havia motivo para prolongar o inevitável. Vocês dois têm muito que fazer para se preparar, e eu estou ansioso para descansar um pouco. Mas, mãe, isso é tão repentino. A Tiffany está bem, ela está bastante chateada. Chateada. Que maneira diplomática de dizer que ela estava tendo um ataque de pânico completo ao perceber que realmente teria que assumir o controle da própria vida. Tenho certeza de que ela se sairá perfeitamente. Afinal, ela é uma mulher muito capaz. Houve uma longa pausa. Eu conseguia ouvir vozes ao fundo. Tiffany falava em um tom rápido e histérico. Você poderia ao menos nos dizer onde você está em caso de emergência? Estou seguro e em um bom lugar. Isso é tudo que vocês precisam saber. Mãe, por favor. Eu sei que você está com raiva, mas isso é extremo. A família da Tiffany chega em 2 dias, e nós não sabemos como. Kevin, interrompiu firmemente. Você tem 32 anos. Tiffany tem 29. Vocês são adultos plenamente capazes. Tenho certeza de que você pode resolver seus próprios problemas sem depender de uma mulher de 66 anos. Outra pausa. Esta mais longa. Tudo bem, ele finalmente suspirou. Mas me prometa que você vai ficar bem. E quando você volta? Voltarei quando estiver pronto. Boas festas. Desliguei antes que ele pudesse insistir mais. Imediatamente coloquei meu celular no modo silencioso. Eu sabia que as próximas horas seriam um bombardeio constante de ligações e mensagens desesperadas. Mas eu havia esperado 5 anos por esse momento de paz. Eu não ia deixar que eles estragassem tudo. Pedi lagosta ao molho termodro pelo serviço de quarto, algo que eu jamais teria cozinhado para mim, pois pareceria extravagante demais para os padrões de austeridade que Tiffany havia imposto em minha própria casa. Enquanto comia devagar, saboreando cada mordida, meu celular piscava constantemente com notificações silenciadas. A melhor parte ainda estava por vir, porque na manhã seguinte, exatamente como eu havia calculado, a família de Tiffany começaria a chegar. Eles não encontrariam o Natal perfeito que ela lhes havia prometido. Em vez disso, encontrariam a dura realidade de quem era realmente a mulher que viverá de mentiras durante anos. Às 15 horas, finalmente verifiquei minhas mensagens. Havia 17 chamadas perdidas de Kevin, 31 de Tiffany e uma avalanche de mensagens de texto, variando de confusão a súplicas e indignação. Mas a mensagem que realmente me interessava chegou do Alejandro ao meio-dia.
Senhora Margaret, minha família e eu chegaremos amanhã às 8 horas da manhã, conforme combinado. Aguardamos ansiosamente o encontro pessoal com a senhora e a importante conversa que teremos com Tiffany. Agradecemos sua hospitalidade. Hospitalidade. Se ele soubesse que, às 8 horas da manhã seguinte, a única hospitalidade que encontrariam seria Tiffany tentando explicar por que a casa estava vazia, porque não havia comida e porque a sogra generosa de quem tanto se gabar havia desaparecido misteriosamente. Respondi ao Alejandro. Lamento informar que tive de antecipar a minha viagem devido a compromissos familiares inesperados. Tiffany e Kevin ficarão encantados em recebê-los. Tenho certeza de que vocês terão muito assunto para conversar. A resposta dele foi imediata. Entendo perfeitamente. Aliás, talvez seja melhor assim. Algumas conversas são melhores em particular. Privado. Exatamente o que eles precisavam. Uma conversa particular entre uma mulher que mentiu durante anos e uma família que finalmente descobriu a verdade sobre suas fraudes financeiras. Naquela tarde, enquanto desfrutava de uma massagem no spa do hotel, permiti-me imaginar a cena que se desenrolaria na manhã seguinte. Tiffany e Kevin acordaram em pânico, correndo de última hora para o supermercado, tentando desesperadamente criar a ilusão de hospitalidade que haviam prometido. E então, pontualmente às 8 horas, o som da campainha anunciou a chegada da família que viera cobrar contas em atraso. Não consegui conter o sorriso enquanto a massagista trabalhava nos nós de tensão que estavam nos meus ombros há 5 anos. Nós que finalmente começavam a se desfazer um a um, assim como as mentiras de Tiffany. A manhã do dia 23 amanheceu com o céu limpo e meu telefone explodiu de ligações. Acordei com a primeira ligação do Kevin às 6h30 da manhã. Não atendi. Enquanto saboreava tranquilamente ovos Benedito com salmão defumado no meu terraço aconchegante, resolvi verificar as mensagens de voz. A primeira mensagem foi do Kevin. Mãe, por favor, atenda. A Tiffany está histérica. Não sabemos o que fazer para o café da manhã para 25 pessoas. O supermercado só abre às 8 horas e a família chega exatamente nesse horário. Precisamos de ajuda urgente. Por favor, ligue para nós. A segunda mensagem era da Tiffany, com a voz completamente embargada. Margaret, eu sei que você está brava comigo, e eu entendo por quê, mas por favor, não me faça passar vergonha na frente da minha família. Eles viajaram de tão longe. Meu tio Alejandro veio de Miami. Valíria cancelou planos importantes. Eu não sei cozinhar para tanta gente. Nem sei por onde começar. Prometo que conversaremos mais tarde e resolveremos tudo, mas agora preciso desesperadamente da sua ajuda. A terceira mensagem foi ainda melhor. Tiffany de novo, agora soluçando. Margaret, acabei de verificar a despensa e a geladeira. Está tudo vazio. Por que não há nada? Como vou alimentar minha família? Onde está a louça fina? Onde estão as toalhas de mesa de Natal? Por favor, pelo menos me diga onde você guarda tudo. Só isso, por favor. Ah, sim. A percepção crescente de que administrar uma casa exige planejamento, esforço e dinheiro de verdade. A compreensão tardia de que a comida não aparece magicamente nas geladeiras, que as mesas não se arrumam sozinhas, que as decorações não se instalam por mágica. Mas a mensagem que eu realmente esperava chegou às 7h15 da manhã. Era de uma voz que eu não reconheci, mas que falava com autoridade. Senhora Margaret, este é Alejandro, tio da Tiffany. Chegamos cedo ao aeroporto e decidimos vir direto para sua casa. Esperamos chegar em 15 minutos. Estou muito ansioso para conhecê-lo, e ter a conversa que planejamos. Perfeito. Eles chegariam no auge do pânico de Tiffany e Kevin. Às 8h20, meu telefone tocou. Dessa vez, eu atendi, mãe. A voz de Kevin estava trêmula, à beira de um colapso nervoso. Você pode falar? Bom dia, Kevin. Claro que posso falar. Como está sendo sua manhã? Mãe, por favor, não faça isso. A família da Tiffany acabou de chegar e não temos nada para oferecer a eles. Literalmente nada. A Tiffany está chorando no banheiro e eu não sei o que fazer. Você já explicou a situação para eles? Que situação?
Como explico que minha mãe decidiu sair de férias justamente quando mais precisávamos dela? Quando eles mais precisavam de mim? Não quando eu precisava de respeito, compreensão ou um simples agradecimento por 5 anos de serviço. Apenas quando eles precisavam de mim. Diga a verdade a eles, Kevin. Que durante 5 anos você achou que eu seria sua empregada doméstica não remunerada e que finalmente decidi que merecia férias. Houve uma pausa. Eu conseguia ouvir vozes ao fundo, uma mistura de pânico e confusão. Alguém falava em tom severo, provavelmente Alejandro, perguntando onde estava a anfitriã principal. Você poderia pelo menos nos dizer onde sempre comprava os alimentos? O que costumava preparar para ocasiões especiais? Alguma informação que possa nos ajudar? Kevin, nem sempre eu comprava tudo pronto. Eu planejava com semanas de antecedência. Pesquisava receitas, fazia listas detalhadas, comparava preços e dedicava dias inteiros ao preparo. Não foi mágica. Foi trabalho. Muito trabalho. O silêncio do outro lado da linha me indicou que ele finalmente estava começando a compreender a magnitude daquilo que havia ignorado durante anos. Olha, continuou ele, com a voz mais baixa. Eu sei que fomos desatentos, mas agora preciso de soluções práticas. O que eu faço com 25 pessoas famintas na minha sala de estar? Peço comida para a viagem. Ligo para restaurantes. Vou ao supermercado. Faça o que todos os adultos responsáveis fazem quando têm visitas. Mas são as festas de fim de ano. Tudo está fechado ou lotado. Os restaurantes não têm disponibilidade. Talvez você devesse ter pensado nisso antes de convidar 25 pessoas sem consultar a pessoa que você esperava que fizesse todo o trabalho. Ouvi uma nova voz ao fundo, um tom sério. Alejandra estava claramente exigindo uma explicação. Mãe, o tio da Tiffany quer falar com você. Ele disse que precisa entender o que está acontecendo. Eu adoraria falar com ele, mas estou de férias. Diga a ele que a Tiffany pode explicar tudo perfeitamente. Afinal, foi ela quem organizou este encontro. Por favor, mãe. Só 5 minutos. Ele está muito confuso e um pouco chateado. Acho que ele pode nos ajudar a resolver isso. Nos ajudar de novo. Tudo se resumia a ajudá-los. Nunca se tratou do que eu precisava, do que eu merecia ou de como eles me fizeram sentir durante anos. Kevin, escute com muita atenção. Durante 5 anos, sempre que você precisou de alguma coisa, eu estava lá. Sempre que Tiffany queria impressionar alguém, eu fazia o trabalho. Sempre que você tinha problemas, eu era a solução. Hoje, pela primeira vez em 5 anos, vocês terão que resolver seus próprios problemas. E isso não é minha responsabilidade. Mas é a minha família, gritou ele finalmente, perdendo a compostura. Ouvi a voz clara de Alejandro ao fundo. Jovem, preciso entender que tipo de reunião familiar você está organizando. Onde está a dona da casa? Onde está a avó que os convidou? Alejandro havia compreendido claramente, pelas suas conversas com Tiffany, que eu era a matriarca que organizava esses eventos, a anfitriã principal, a pessoa responsável pela hospitalidade da família. E agora não havia mais ninguém. Apenas 2 adultos confusos finalmente encarando as consequências de suas próprias escolhas. Mãe, por favor, pelo menos converse com ele. Explique que houve um mal-entendido. Não há mal-entendidos, Kevin. Existe uma realidade que você se recusa a enxergar há anos. E a realidade é que, sem respeito mútuo, não existe família funcional. Desliguei. Desta vez, desliguei o telefone completamente. Era a hora da próxima fase. Desci até o centro de negócios do hotel. Era hora de colocar em prática a parte mais deliciosa do meu plano. Sentei-me em frente ao computador e abri meu e-mail. Havia várias mensagens novas da família de Tiffany. A primeira mensagem veio de Valíria, a irmã financeiramente responsável. Querida Margarete, acabamos de chegar à sua casa e a situação é bastante confusa. Tiffany nos disse que você saiu por causa de uma emergência, mas não entendemos por que a casa parece desabitada. Não há comida, nem preparativos para o Natal e, francamente, a atitude de Tiffany é muito estranha. Poderíamos conversar por telefone? A segunda mensagem era de Alejandro.
Seu tom era consideravelmente mais sério. Senhora Margarete, eu respeito o fato de a senhora ter precisado viajar devido a uma emergência, mas preciso entender o que está acontecendo nesta casa. Tiffany não consegue explicar de forma coerente por que a comida que prometeu não chegou, porque não há decorações de Natal, ou mesmo porque ela não sabia que você estaria fora. Isso não condiz em nada com a imagem da família que ela nos apresentou. Por favor, entre em contato comigo com urgência. Perfeito. Era exatamente a inauguração que eu estava esperando. Respondi aos 2 e-mails com uma mensagem cuidadosamente elaborada. Prezado Alejandro e Valeria, peço sinceras desculpas pela confusão. Fui obrigada a antecipar minha viagem devido a circunstâncias que prefiro não discutir por e-mail. No entanto, acredito ser importante que você entenda a verdadeira situação de Tiffany e Kevin antes de prosseguir com quaisquer planos de Natal. Os documentos que lhe enviei anteriormente refletem apenas parte da realidade financeira. Se realmente deseja ajudar Tiffany, sugiro que tenha uma conversa muito franca com ela sobre seus hábitos de consumo e suas expectativas irreais em relação ao apoio familiar. Atenciosamente, Margarete. Enviei a mensagem e esperei. Não precisei esperar muito. 20 minutos depois, o telefone do meu quarto de hotel tocou. Era a recepção. Senhora, a senhora tem uma ligação interurbana. Senhor. Alejandro disse que é urgente. Por favor, passe a ligação para ele. A voz de Alejandro estava tensa, mas controlada. Senhora Margarete, obrigada por atender minha ligação. Preciso lhe fazer algumas perguntas diretas sobre minha sobrinha. Claro, Alejandro, estou todo ouvidos. Primeiro, é verdade que a Tiffany tem te pedido para cozinhar e limpar em todos os encontros familiares dela? Isso mesmo. Nos últimos 5 anos, sempre que você veio nos visitar ou ela recebeu visitas, eu cuidei de todos os preparativos. E quando ela nos contou sobre os jantares elaborados e os eventos perfeitos, era ela quem os organizava ou você? Eu planejei tudo do zero. Tiffany levou o crédito. Houve uma longa pausa. Eu conseguia ouvir vozes ao fundo. Claramente era Alejandro discutindo com alguém. Segunda pergunta: os demonstrativos financeiros que você nos enviou são autênticos? Completamente autênticos. Obtive-os diretamente dos arquivos pessoais do meu filho. E a Tiffany sabe que você descobriu o valor das dívidas dela. Até hoje, ela não fazia ideia de que eu sabia dos gastos secretos dela nem das mentiras sobre a renda. Entendo. Sua voz tornou-se gélida. Mais uma pergunta. Por que você decidiu ir embora neste exato momento? Porque me cansei de ser tratada como empregada doméstica na minha própria casa. Tiffany presumiu que eu cozinharia para 25 pessoas sem sequer perguntar se eu estava disponível ou disposta. O silêncio que se seguiu foi longo e tenso. Finalmente, Alejandro falou, com a voz carregada de decepção e raiva contida. Senhora Margarete, minha família lhe deve um pedido de desculpas. Tiffany vem mentindo para nós há anos. Ela pintou um retrato de vocês como uma família próspera, onde ela era a organizadora perfeita. Ela nos pediu ajuda financeira para expandir os negócios do Kevin, quando aparentemente o dinheiro era para pagar suas dívidas de compras compulsivas. Receio que sim. E nós, como tolos, estávamos prontos para ajudar porque acreditávamos que ela havia provado ser responsável e bem-sucedida, quando na realidade era você que mantinha tudo funcionando enquanto ela levava o crédito. Bom, agora sabemos. E deixe-me dizer, minha família não tolera esse tipo de engano. Tiffany terá que dar explicações muito sérias. Alejandro, se me permite sugerir algo, por favor, acho que seria benéfico para Tiffany enfrentar as consequências naturais de suas decisões. Ela viveu numa bolha de privilégios onde outros resolviam seus problemas. Talvez seja a hora de ela aprender a ser verdadeiramente independente. Concordo plenamente. Aliás, tenho uma notícia para ela que vai mudar drasticamente a perspectiva dela. O suposto apoio financeiro que ela esperava da família para os negócios do marido dependia inteiramente de ela demonstrar responsabilidade e transparência fiscal. Depois de ver esses documentos e a situação atual, posso garantir que não haverá apoio. Meu sorriso se alargou. Eu entendo. Mas tem mais. Meu cunhado, Marco, que ia ajudá-los com contatos no mercado imobiliário, também está muito chateado.
Aparentemente, Tiffany pediu a ele para avaliar alguns imóveis para investimento, incluindo a casa onde você mora. Você sabia disso? Isso era novidade. Eu não sabia que Tiffany tinha chegado ao ponto de pedir a Marco para avaliar minha casa para uma possível venda. Não, eu não sabia disso. Bem, Marco está furioso. Ele investiu tempo e recursos com base em informações falsas. Ele se sente completamente enganado. Isso me leva ao meu ponto principal. Minha família decidiu que este Natal perfeito vai se transformar em uma intervenção familiar. Tiffany terá que explicar cada mentira, cada engano, cada manipulação, o que exigirá uma intervenção familiar. Isso foi ainda melhor do que eu havia planejado. Tiffany não só teria que lidar com o desastre logístico da sua festa, como também teria que prestar contas de anos de engano perante toda a sua família. E quanto aos outros parentes? Todos já sabem da situação. No jantar de hoje à noite, toda a família saberá a verdade sobre Tiffany. E ela sabe. Ainda não. Mas está prestes a saber. Eu conseguia ouvir vozes se elevando ao fundo. As coisas estavam claramente saindo do controle na minha casa. Senhora Margarete, preciso lidar com essa situação, mas quero que saiba que minha família a respeita enormemente por ter suportado isso por tanto tempo e por ter tido a dignidade de se afastar. Obrigado, Alejandro. Isso significa muito para mim. Mais uma coisa. Quando estiver pronta para voltar, esperamos conhecê-la pessoalmente. A verdadeira Margarete, não a funcionária que a Tiffany fingiu ser. Será um prazer. Desliguei o telefone e recostei-me na cadeira, sentindo uma profunda e calorosa satisfação. Na minha casa, o mundo de mentiras de Tiffany estava desmoronando pouco a pouco, exatamente como eu havia planejado. Naquela noite, contratei um serviço de carro discreto para me levar para dar uma volta pelo meu bairro, apenas para observar de uma distância segura. A cena que encontrei superou minhas expectativas mais otimistas. Havia vários carros alugados estacionados de forma desordenada e diversas sacolas de compras espalhadas pela varanda da frente, claramente abandonadas em meio a uma crise. Era como assistir a uma novela em tempo real, só que 1000 vezes mais satisfatório. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Valíria. Senhora Margarete, poderia me ligar? Preciso perguntar sobre alguns documentos. Liguei imediatamente. Senhora Margarete, disse ela, com a voz tensa. Estou analisando a situação financeira da minha irmã, e é pior do que pensávamos. Acabei de descobrir que ela tem usado o nome e as informações de crédito do Kevin para abrir contas que ele desconhece. Isso pode ser considerado fraude de identidade. Essa informação é nova. O Kevin sabe. Acabamos de contar para ele há uma hora. Ele está em choque. Fica dizendo que deve ser um mal-entendido. Valíria, preciso te perguntar algo delicado. Você sabia que a Tiffany contou para nossa família que você estava pensando em torná-la beneficiária do seu testamento? A pergunta me atingiu como um raio. O quê? Sim. Ela nos disse que você planejava deixar a casa para ela e uma parte significativa de suas economias. Ela usou isso como garantia para alguns empréstimos que fez com a família. A traição foi ainda maior do que eu imaginava. Valíria, posso garantir que isso é completamente falso. Meu testamento não inclui Tiffany como beneficiária de nada. Imagino que sim, mas ela usou essa história para pedir emprestado mais de $20.000 a alguns de nossos primos nos Estados Unidos. Uma dívida de $20.000 que eu supostamente iria quitar com a minha morte. Era algo tão perverso, tão maldosamente calculado. Como Tiffany está reagindo a tudo isso? Perguntei. Houve uma longa pausa. Ela está em completa negação. Ela continua insistindo que tudo não passa de um mal-entendido, que você está sendo vingativo porque se sentiu excluído dos planos de Natal. É claro que, mesmo confrontada com provas irrefutáveis, Tiffany ainda tentava se fazer de vítima e manter a celebração natalina. Valíria deu uma risada amarga. Que Natal! Tiffany pediu pizza para 25 pessoas porque não sabia cozinhar mais nada. Estamos comendo em toalhas de papel porque ela não consegue encontrar os pratos bons. Em vez de comemorar, estamos tendo a briga familiar mais intensa de nossas vidas. Pizza para 25. A ironia era deliciosa.
O que você pretende fazer agora? Perguntei. Alguns de nós partiremos amanhã. Este não é o reencontro familiar que esperávamos, mas alguns de nós ficaremos para garantir que ela entenda as consequências de seus atos. Todos os empréstimos familiares estão sendo cobrados imediatamente. O apoio financeiro para o negócio de Kevin acabou e informaremos os outros membros da família para protegê-los de futuras manipulações. Foi justiça poética. E Kevin, essa é a parte mais triste. Acho que ele realmente não sabia de nada sobre as mentiras dela. Ele está arrasado. Meu pobre filho. Mas eu também sabia que essa era a única maneira de ele abrir os olhos. Valíria, há mais uma coisa que você precisa saber. Quando eu voltar para casa, e voltarei em breve, farei algumas mudanças significativas. Tiffany não terá mais livre acesso à minha casa. Haverá novas regras, novos limites e novas consequências para o desrespeito. Isso parece perfeito. Já está na hora de ela aprender a viver no mundo real. Desliguei o telefone e pedi ao motorista que me levasse de volta ao hotel. Amanhã seria meu retorno triunfal. Na manhã de 24 de dezembro, o dia amanheceu frio, mas ensolarado. Fiz as malas com calma e me preparei para o confronto final. Antes de sair do hotel, liguei para meu advogado, Robert. Sou Margarete. Todos os documentos que discutimos estão prontos? Tudo perfeito, Margarete. As alterações ao testamento foram autenticadas. A alteração à escritura da casa está registrada e os novos contratos de residência estão prontos para sua assinatura. Perfeito. Te vejo em 1 hora na minha casa. Tem certeza de que quer fazer isso na véspera de Natal? Robert, não há momento mais oportuno. Chegou a hora de minha família aprender o verdadeiro significado da gratidão. O táxi me deixou às 10 horas da manhã. Abri a porta com a minha chave e a casa ficou em silêncio. Margarete. A voz de Kevin era incrédula, quase esperançosa. Sim, estou de volta. Ele apareceu primeiro com olheiras profundas e escuras. Atrás dele veio Tiffany, uma versão que eu nunca tinha visto antes. Sem maquiagem, roupas amassadas, olhos inchados de tanto chorar. Então chegou o resto da família dela. Alejandro, severo e imponente. Valíria, segurando uma pasta de documentos. Marco e Evelyn, com os rostos marcados pela decepção. Senhora Margarete, disse Alejandro, estendendo a mão respeitosamente. É uma honra finalmente conhecê-la. Lamentamos profundamente termos nos conhecido nessas circunstâncias. A honra é minha, Alejandro. E não se preocupe, às vezes a verdade precisa vir à tona de forma dramática. Nesse instante, a campainha tocou. Era Robert, meu advogado. Robert, obrigado por ter vindo. Acredito que todos estamos prontos para a conversa que temos adiado há anos. Robert entrou, e sua presença imediatamente conferiu um peso legal à sala. Bom dia, disse-ele profissionalmente. Sou Robert Miller, advogado da senhora Margarete. Entendo que existem algumas questões familiares e financeiras que precisam ser esclarecidas. Tiffany empalideceu ainda mais. Por que tem um advogado aqui? Porque, depois de 5 anos de abuso emocional, manipulação financeira e total falta de respeito, decidi que preciso de proteção legal, respondi com uma calma gélida. Proteção legal contra o quê? Perguntou Kevin, genuinamente confuso. Desde as tentativas da sua esposa de usar minha futura morte como garantia para empréstimos? Desde os planos dela para convencê-lo a vender minha casa para pagar suas dívidas de compras compulsivas, até o uso não autorizado das suas informações de crédito? Preciso continuar? O silêncio era absoluto. Tiffany deixou-se cair no sofá, finalmente compreendendo que seu mundo de mentiras havia desmoronado completamente. Robert, eu disse, podemos prosseguir? Muito bem. Primeiro, o testamento muda. A senhora Margarete alterou seu testamento para garantir que a propriedade desta casa nunca possa ser vendida ou hipotecada sem seu consentimento explícito, mesmo após sua morte. A casa será transferida para um fundo fiduciário familiar que protege os interesses de Kevin, mas proíbe qualquer especulação financeira. Tiffany começou a chorar silenciosamente. Kevin pareceu chocado, mas também, pela primeira vez, genuinamente envergonhado.
Em segundo lugar, Robert prosseguiu, os novos termos de residência. Tiffany não tem mais direitos de acesso irrestrito a esta propriedade. Qualquer visita deve ser coordenada com antecedência e aprovada pela Sra. Margaret. O que isso significa exatamente? Perguntou Kevin, com a voz trêmula. Significa que sua esposa não poderá mais entrar na minha casa quando bem entender, dar ordens sobre minha comida e meu tempo, ou presumir que serei seu empregado doméstico. Mãe, eu nunca soube disso. Você nunca soube. Em 5 anos, você nunca percebeu que, toda vez que tínhamos visitas, eu fazia todo o trabalho enquanto ela levava o crédito. Você nunca se perguntou por que sua esposa nunca cozinhava ou limpava, mas sempre falava de como ela era uma anfitriã perfeita. Kevin baixou a cabeça, finalmente confrontando anos de cegueira voluntária. Alejandro aproximou-se de Tiffany, com a voz carregada de decepção paterna. Tiffany, nossa família lhe deu oportunidades, confiança e apoio com base em mentiras. Você nos tornou cúmplices involuntários de sua falta de respeito para com uma mulher que merecia nossa admiração, não nosso desprezo. Tio, eu nunca quis. Nunca quis o quê? Mentir sobre sua renda? Cometer fraude de identidade? Prometer heranças que não lhe pertenciam? Tratar a sua sogra como uma empregada? Tiffany não tinha resposta. Há mais uma coisa, continuei, olhando diretamente para Tiffany. Você vai me devolver cada centavo que pegou emprestado usando mentiras sobre minha suposta herança. Você vai se desculpar pessoalmente com cada membro da família que enganou. E você aprenderá a viver dentro de suas possibilidades reais, não na fantasia que construiu às minhas custas. E se ela não fizer isso, perguntou Valíria, então enfrentará as consequências legais cabíveis por fraude de identidade e obtenção fraudulenta de crédito. Robert terminou, fechando a pasta. Dirigi-me a toda a família reunida na minha sala de estar. Durante 5 anos, sacrifiquei minha dignidade porque achava que estava mantendo a família unida. Mas aprendi algo importante. Uma família construída sobre desrespeito e manipulação não é família nenhuma. É uma estrutura tóxica que prejudica todos os envolvidos. Olhei especificamente para Kevin. Filho, eu te amo, mas você precisa decidir que tipo de homem quer ser. Aquele que permite que sua esposa maltrate sua mãe ou aquele que defende o respeito e a honestidade em sua família. Por fim, analisei a situação de Tiffany e você precisa decidir se quer ser um adulto responsável que enfrenta as consequências de seus atos ou se quer continuar sendo uma criança manipuladora que espera que os outros resolvam os problemas que ela cria. O relógio bateu 12:00 na véspera de Natal. Agora, eu disse com um sorriso que vinha guardando há meses. Aqueles que desejam passar um Natal baseado na honestidade, no respeito e na gratidão genuína são bem-vindos. Aqueles que preferem continuar vivendo em fantasias e manipulações podem ir embora. Pela primeira vez em 5 anos, eu tinha total controle da minha casa, da minha vida e do meu futuro. E nunca havia sentido tanta liberdade.